Ontem nós vimos o que é um Corban, que tem nas mesmas letras a palavra crave, que é guerra, luta, e temos também ali a palavra queruve, quer dizer, só mudando uma letra. E tudo isso está ligado ao que nós estamos vivendo nesse momento. A vida, ela é uma guerra. Quando nós estamos distraídos, ou seja, acreditamos no acaso e que tudo realmente é uma guerra e uma luta espiritual, o que não deixa de ser em certo nível, mas não da forma que a maioria das vezes nós pensamos, nós então temos uma ideia do que realmente é a Torá e o quanto nós devemos investir nela. O Eterno, sabendo das dificuldades que a alma enfrentaria nesse mundo, e para que ela não fosse aniquilada de princípio, por causa dessa separação que ele fez dele mesmo da alma, agora só enviando, se podemos colocar assim, pequenas gotas ou ondas da sua divindade para que pudéssemos ser alcançados. Não existe a realidade, não existe sem essa força espiritual. Todas as realidades. Essa ciência que a Torá mostra é uma ciência que ela vai além de todas as outras, porque na própria Torá tem todas as ciências que nos são permitidas e as ciências que serão reveladas futuramente. Dentro disso, cada vez mais o homem avança nas suas teses científicas, em questões de saúde, e se gasta muito tempo com tudo isso. A mudança que tudo isso faz na vida das pessoas é positiva, porque cada vez mais se descobre que há algo escondido. O problema disso tudo é onde as pessoas procuram essas informações e como essas informações elas chegam até o ser humano e como ela é processada. Quando as pessoas elas começam a acessar esses estudos laicos, laico é tudo aquilo que não é dentro da Torá, são coisas do dia a dia, normal, matemática e etc. Elas tendem a expandir a sua mente, mas tendem também a acreditar que não existe uma força superior. Parece que essa luz de Rohimá, ela afasta a pessoa da divindade. Mesmo que ela veja a complexidade de tudo que existe, é uma descoberta. Uma descoberta de quê? Uma descoberta daquilo que não se sabia. Agora, seja uma tese que pode ser mudada futuramente, ou algo que realmente se descobre na natureza, no mundo vegetal, no mundo mineral, na astrofísica, enfim. Todos esses conceitos, eles são a nível de corpo, eles não geram nas pessoas uma ascendência para o espiritual, mas eles ficam meio que atordoados com todo esse conhecimento e perdem sua vida se dedicando em descobrir alguma coisa a mais. Olha, está na alma, está no próprio ser humano buscar, pesquisar, olhar, tentar entender. Quando o Eterno ele nos convida agora para viver um mundo diferente das outras pessoas, ele nos dá a sua palavra para que nós possamos lê-la e compreendê-la.
Existem pontos muito importantes a ser observado. Na verdade, tudo começa com um ponto, um yud. Esse ponto, ele se expande como uma gota, ou seja, escorre formando outras letras, outras formas de pensamento. Para aqueles que não conhecem e não acessam a espiritualidade, são informações que deixam a pessoa feliz a um certo nível. E agora ela sabe um pouco mais. Quando há um acesso espiritual, agora a gente passou da parte onde apenas tínhamos uma ideia para uma compreensão espiritual. Ou seja, a ideia saiu do papel. E tudo isso que a Torá mostra é exatamente na questão de se entender o espiritual. A Torá, ela não está em um certo ponto preocupada com o mundo físico, mas ela está preocupada com o que tem no mundo físico. Como nós falamos ontem, tudo que existe, até mesmo Deus, isso se tratando da unidade de cada ser humano, só existe se você existir. Caso você não exista, dentro de você e para você, que é o mais importante na história da sua vida, não existe uma compreensão da existência de nada. Então, cada realidade criada, ela vem à existência justamente porque você pensa, você age, você pesquisa. Essa pesquisa que cria esses novos mundos que são formados de ideias, elas podem ser apagadas com o tempo. Quando a idade chega, as pessoas tendem a esquecer parte de tudo que aprenderam. Caso tenha uma doença, elas podem esquecer tudo. Existiram rabinos que, infelizmente, tiveram mal de Alzheimer, esqueceram tudo que sabiam. Existe um rabino famoso no Brasil que passou por isso, que era do judaísmo reformista, e ele teve essa doença. E aqueles que estudaram com ele, o que viam ele na televisão, ficaram admirados, porque um grande homem, um grande rabino, que tinha uma sabedoria extrema, veio para uma missão dentro daquilo que era proposto pela sua alma, acabou se tornando como algo inanimado, onde não poderia nem mesmo manter uma conversa saudável com nenhuma pessoa. Dentro disso, a gente vê que toda a vida que ele teve foi tirada dele. Agora, o que acontece é que ficou um lapso da sua alma e o resto que existia foi retirado dele. Aquela ideia, aquele mundo que ele tinha, ele acaba sendo perdido. O nome desse rabino era Henry Sobel. Ele morreu em 22 de novembro de 2019 em Miami, e a causa da sua morte foi o câncer. Ele nasceu em Lisboa em 1944, no dia 9 de janeiro. Veja, a construção de uma vida, a construção de um pacote espiritual ou de tudo que ele fez, de forma nenhuma foi retirada dele. Faz parte da história todo aquele bem e tudo que ele fez em prol da Torá. Mas, num determinado momento, o Eterno retira dele toda aquela
força espiritual que ele tinha, que é a força do intelecto, versus força espiritual, e agora ele tem que viver uma vida onde ele vai ter uma dependência dos seus familiares. Aqueles que foram seus alunos e que tiveram dele algum tipo de alimentação, agora simplesmente olhavam de longe, meio que boquiabertos com toda aquela situação. Isso também acontece na vida de todo ser humano, todos nós, independentemente do que sabemos ou não sabemos, estamos dentro desse parâmetro de poder passar por uma situação muito difícil. A atitude que nós vamos tomar mediante essas situações, elas vão abalar os mundos espirituais. Haja vista aí que cada atitude interna ou pensamento que você tenha influencia todos os mundos espirituais. Tamanha é a responsabilidade que nós temos em relação a essa vida que nos foi emprestada por um período para que nós pudéssemos, então, usá-la em prol da evolução da alma. Temos que entender aqui que quando a missão acaba, ela realmente acabou. E que de toda a história que nós vivemos, somente os momentos que nós estudamos Torá será aproveitado. Os momentos em que deixamos o nosso ego de lado e nos empenhamos no estudo da Torá e na ajuda ao próximo. Alinhavar essa ajuda ao próximo e o estudo da Torá é algo muito complexo. Exige uma configuração profunda dentro de si mesmo, com desejo de querer fazer, ou querer criar um golem, podemos colocar assim. Um golem é um boneco metafórico que é criado mediante algumas meditações. É lógico que sempre as pessoas vão usar o termo golem para imaginar que eles podem criar um boneco ou do barro, e ali eles botam o nome divino dentro daquele boneco, e aquele boneco, ou seja, a criação de uma imagem, como foi no caso do bezerro de ouro, agora pode se movimentar e fazer algum tipo de missão. Quando, na verdade, a Cabala vai explicar que um golem é criado por meditações e por ações. Esse golem, ele pode ser criado tanto para o bem, um golem que vai me ajudar, uma ação no mundo espiritual, um anjo que vai me ajudar, ou um anjo que vai me atrapalhar. Dentro disso, a gente entende, então, que como a maioria dos nossos pensamentos são em prol da nossa própria sobrevivência, e nós não acordamos pensando em mudar o mundo, mas acordamos pensando no café da manhã, ou que vamos almoçar, o sabor desse almoço, mas não estamos, na maioria dos casos, preocupados no tipo de alimento espiritual que iremos obter. Basta apenas que se acesse o YouTube e agora existe ali uma gama, um menu imenso, onde você pode escutar um Rabino X, um Moré Y, e você pode agora ter um aprendizado dentro de um leque que você pode se servir à vontade. O intelectual aumenta, a pessoa agora sabe a nível de saber, a nível daquilo que ela se torna até mais poderosa do que os outros, porque saber é ter poder. Essa sabedoria, ela vai em dois níveis.
Nós sempre citamos aqui Or-Rimá, que é a luz de sabedoria, ou seja, eu vou até um nível através da sabedoria, e Or-Hassadim, que é a luz da misericórdia. A fusão só pode acontecer quando existem essas duas luzes. Quer dizer, se eu estou saudável espiritualmente, o mundo espiritual entra em contato comigo e logo eu tenho acesso a esse mundo espiritual. Aqui não existe uma metáfora, não é algo que a gente faça meramente porque nós queremos. Quando lidamos com esses mundos espirituais, é preciso ter muito cuidado. Cuidado com as intenções do seu coração e cuidado como você lida com as pessoas. Cada palavra que você vai falar, seja de uma pessoa normal, porque todos são entes espirituais, ou seja, de um estudioso de Kabbalah, o que é pior ainda. Todos vocês são estudantes de Kabbalah e são cabalistas. Isso faz com que vocês tenham uma responsabilidade dupla sobre a vida de vocês. Como vocês administram cada momento da vida de vocês que vocês tiram para estudar a Torá. Quando a gente fala estudar a Torá, não é ler um texto, não é pegar um livro todo e lê-lo sem analisar com profundidade cada uma das palavras ali descritas em hebraico. Ah, mas eu não sei o hebraico. E aí é que está, se não se sabe, então deve-se aprender. É melhor eu aprender a letra Aleph e saber como essa letra Aleph se movimenta e qual é o papel dela dentro da Torá, do que eu ler toda a Torá sem entender nada. E assim sucessivamente, essa força espiritual que vai se criando e vai fazendo indagações internas, porque a Torá é um livro de perguntas, que cada vez vai te levar a perguntar mais profundamente. Dentro disso, como a gente vê a história do grande rabino Henry Sobel, que foi responsável por trazer o judaísmo mais perto das outras religiões, sem sair daquilo que ele acreditava ser a verdade da Torá. É lógico que eu não estou falando que eu concordo com tudo que ele achava ou falava, mas eu não posso deixar de citar que ele abre aí um parâmetro para que outras pessoas possam conhecer de uma forma mais profunda o judaísmo. Nessa missão que ele tinha, e até onde ele foi um dos primeiros rabinos a frequentar a mídia, pelo menos aqui no Brasil, e existiram casos que foram complexos dentro da alma dele, como o roubo de uma gravata por causa de uma doença que ele tinha. Olha como é que a psique aqui, ela avança e ela tende a ir por caminhos que são muito diferentes daquele que ele acreditava, mas que no final foi resolvido. São falhas da alma. Então é importante analisar que cada pensamento que você tem e cada tipo de mensagem que chegue até a sua mente, ele muitas vezes não é de sua responsabilidade, mas o pensamento surge justamente pela fusão daquilo que você é. Ou seja, aonde você está ligado e ao que você está influenciando, e sendo influenciado pelos mundos espirituais.
Cada uma dessas junções criam a fórmula da sua vida e cria aquilo que é o resultado da fórmula, que é você. Por isso, a importância de se adentrar dentro do estudo profundo da Kabbalah, dentro do estudo profundo da psique, podendo agora mostrar como tudo isso funciona. Eu costumo falar que o nível espiritual da Torá, quando explicado ali a nível de Kabbalah, ela traz uma excelência sobre tudo que é dito. A gente pode citar, eu conversava com um grande amigo dessa e de outras vidas essa semana sobre a questão do cabelo, só para a gente fazer uma inferência aqui sobre essa questão. O cabelo ele é feito de queratina e ele não tem o sangue correndo por ele, ou seja, é uma projeção do corpo para fora de si mesmo e que são tubos que se tornam antenas. O pelo, em algumas pessoas, ele é espalhado por todo o corpo. E não é difícil de ver pessoas que sentem arrepios quando sente uma certa entidade passar perto delas. Algumas têm até um pequeno tremor. Veja como isso é importante. Antes desse tremor acontecer, logo a pessoa fala: eu fiquei arrepiada, alguma coisa mexeu aqui comigo, alguma coisa que estava chegando perto de mim foi sentido. Veja, o cabelo é a extensão daquilo que nós sentimos por microsegundos ou milésimos de segundo antes de chegar até a tela que somos nós. Juntamente com o cabelo também temos a unha, que é feita de queratina, e a projeção também dessa mesma alma, agora sem aquilo que nós entendemos, o sangue em si, circulando por elas, e todas essas forças agora colocadas para fora, através da unha e do cabelo. Tanto é que a unha, quando você bota alguma luz, você entra num quarto escuro, você bota a luz atrás da unha, você pode perceber a iluminação que sai, o que não acontece com a pele. E aí citamos a questão da consciência dentro desses níveis de entendimento desses fios de pelo. Quer dizer, no meu corpo eu tenho um pelo superior que fica na minha cabeça, logo eu tenho a minha barba, logo eu tenho os pelos corporais e logo eu chego no meu órgão sexual, que também é formado por pelos, e toda uma divisão onde eu possa entender também a árvore sefirótica. Quando a Torá vai gerar ali capítulos explicando sobre o pelo, sobre o voto de Nazireu, sobre o peote e etc. Inclusive o tzitzit também, que são fios, nos leva a uma grande imaginação. E entre os ortodoxos, aqueles que querem trazer essa Torá mais exteriorizada, o que não tem problema nenhum, cada um segue aquilo que o Eterno permite, e cada um faz aquilo que é bom para si mesmo, a gente vê que eles deixam um pequeno peote crescer, e esse peote ele tem que ter uma fusão com a sua barba, que também é um pelo, mas de uma forma mais grosseira. A pessoa ela pode ter um cabelo muito liso, mas a barba ela sempre vai ter um pelo mais grosseiro. Daí se entende que a Torá, na verdade, ela está trazendo uma alegoria sobre o consciente e o subconsciente. O cabelo em si, como tem uma
força maior está mais alto no corpo humano, ele representa o consciente. Tudo aquilo que nós somos e sabemos que somos. Ou até às vezes não sabemos. Haja visto que um homem é como uma cebola, porque as camadas da sua alma são profundas e têm raízes profundas. O peote em si, agora que representa esse perdão não consciente, mas subconsciente, eu errei, ele agora tem que juntar com o consciente, que é a barba. O consciente, que é toda a explicação anterior que eu fiz, de ser tudo aquilo que você é, ou sabe que é, ou imagina que é, ou até às vezes é enganado por seu próprio cérebro, vendo uma coisa que você não é, agora é juntado ali com o subconsciente, ou seja, se quebrou um nível e agora você consegue conhecer mais profundamente quem você é. O subconsciente é tudo aquilo que você não sabe o porquê. Dentro de você mesmo, você só sabe que está no automático e acontece. Esses níveis espirituais dentro da alma, que também são chamados de Rava e Adão, por isso Rava come lá do fruto proibido, porque ela era o subconsciente. Ou seja, no momento antes de ser dividido, ela não tinha escutado bem a ordem sobre comer o tal fruto, e por isso ela, numa discussão alárrica com serpente, ela perde. Perder uma discussão alárrica é você não saber a Torá e você se deixar encantar ou enganar por qualquer tipo de ideia que foge à questão da Torá. Por isso que a Torá ela tem que ser bem estudada, bem analisada, para que a sua alma ela não cometa o erro de achar que sabe sem saber, ou que ela já acessou os níveis que tinham que acessar sem ter acessado. Por isso, várias vezes, o Eterno vai falar contra os sábios que tiveram os seus sonhos e quiseram tratar aqueles sonhos como profecia, quando na verdade os sonhos eram da sua própria psique e enganavam Israel falando que havia tempos de paz, quando na verdade o tempo era de guerra. E assim foi durante toda a humanidade. Ainda que pensemos que estamos em tempo de paz, a paz ela não quer dizer só aquilo que está em volta de você, que tudo está tranquilo. Na verdade, a paz é tudo aquilo que você tem no seu interior e aquilo que você criou realmente como um corbã para o Eterno. Veja, o corbã para o Eterno é aquilo que você entende de Torá, o muro que você tem de Torá e o tipo de ataque que esse muro recebe, e ele não é abalado. Quando você sabe dessas coisas e você estuda mais profundamente, lógico que você vai poder ter um bom papo com o serpente e vai convencer esse seu serpente interior de que tudo aquilo que ele tenta provar para você não é a realidade, mas que a realidade, ou seja, o conceito maior de entendimento está na Torá, ou seja, o subconsciente e o consciente são juntados agora e você sai da alegoria dos pensamentos que parecem ser tão bonitos, mas que só criam uma emoção passageira. Olha, isso foi muito legal, muito bacana o que tal pessoa falou, e me trouxe uma tal emoção, e aquela emoção ela só permanece até o momento que você esquece a frase. A construção da Torá, ela não pode ser construída só nesse nível, o nível do consciente.
Na verdade, ela avança para o nível do inconsciente e ainda vai além, porque ela tem que chegar no momento onde não existe nada dentro de você, além de você e o Criador. Quando você consegue acessar essa parte da sua alma, e dentro desse nível, agora você vê que é você e o Criador, e que não adianta você usar as máscaras ou as fantasias que nós temos no nosso plano, e a gente também tem que entender que a Torá fala muito de fantasia. Ou seja, o próprio Yaakov se fantasia de Esav. Se não fosse assim, não seria possível ele obter a bênção que faria com que ele passasse de calcanhar para Israel, ou Yashurum. Veja como o jogo do consciente entre o psique, entre um ponto e o outro, tem que haver um disfarce. Ou seja, eu me torno alguém, eu me disfarço de alguém que engane a fonte da bênção, olha que coisa incrível, e ele perceba que, olha, eu estou de Esav, e você pode perceber que eu estou de Esav, mas o cheiro que eu tenho é diferente, o corpo é de Esav, mas a voz é de Jacó, o cheiro é do jardim. É uma inferência entre a alma e o corpo. Ou seja, a alma que tem em você é que é o importante. O corpo em si é importante também, mas é só uma vestimenta, é só uma fantasia que brevemente passará. Coube agora a pessoa que é dona dessa história construir uma história dentro do conceito da Torá, um conceito honesto, justo, onde a pessoa reconhece os seus erros e começa a acessar os mundos espirituais. Agora é real. Agora não é metafórico, não é um estudo, eu realmente vi. Eu realmente agora tenho acesso. A partir do momento que a pessoa tem esse acesso, ele sempre vai pegar o seu burro, como foi na história de Abraão e como foi também na história de Bilam. Ambos acordaram cedo e cada um tinha um projeto e eles acreditavam fortemente naquele projeto. A palavra burro, que vem de Hamor, na verdade quer dizer a palavra Homer, que quer dizer que é aquilo que você é. A questão ali não é o burro, a questão ali é o que você é e a construção do seu interno em relação a esses níveis de consciência que agora se tornam real no nosso mundo. Veja, não é mais o burro, agora é o que você é e os desejos que você tem para esse mundo, se são seus, se são para o próximo ou se é para Deus também. Quem participa desse projeto da sua vida? Qual é realmente a dedicação que você tem à Torá do Eterno? É lógico que a gente começa lá com Sobel, falando das questões mentais, daquilo que ele fez, daquilo que ele acreditou, tudo aquilo movimentou a vida dele. A Torá, ela tem alguns segredos muito profundos, mas que são pontos que têm que ser observados profundamente. Exemplo, aquele ponto que você observou dentro da Torá e que é tão importante no seu dia a dia, às vezes você repete, e a gente fica como num ato de grito, falando para as pessoas, para ver se elas conseguem acordar. Primeiro ponto que a gente sempre fala, dessa vida você só leva aquilo que você estudou de Torá e aquilo que você doou para o seu próximo. Todo o resto que você gastou com o seu ego,
todo o resto que você gastou com você mesmo morrerá na tumba. E essa parte da alma que foi manchada por esse ego que é tão forte dentro de nós, afinal, as pessoas acordaram hoje para salvar o mundo ou para serem felizes? Elas se importaram com o coletivo e com o projeto da Torá, o projeto do Zohar, o projeto de entender essas coisas é tão importante para ela. Em que nível ele é importante? No nível de só abastecê-lo e fazer com que ele possa falar: olha, eu acessei o anjo tal, e eu fiz isso, e eu vi aquilo, ou se há um interesse que as pessoas também possam ter o conhecimento dessa espiritualidade e que isso é tão natural para toda alma que é divina e que todos podem fazer isso. O Eterno, ele não tem pessoas preferidas. Ele apenas lida com cada um no seu grau. Se você se dedica a ele, conforme ele manda, ele se dedicará a você conforme o seu grau de dedicação. Se você quer ser perdoado, você tem que perdoar. Se você quer ser amado, você tem que amar. Se você não quer que as pessoas desconfiem de você, não desconfie das pessoas. Se você não quer que falem mal de você, não fale mal das pessoas. Não semeie palavras ruins, porque nós alimentamos os mundos espirituais, por incrível que pareça. E como nós alimentamos os mundos espirituais? Nós recebemos da divindade uma carga, uma força espiritual para viver hoje. Hoje você veio com uma missão, o Eterno te deu essa missão de viver hoje. E o hoje você pode gastar da maneira que você quiser. Então, olha que responsabilidade. Como que você vai gastar a divindade, o tempo de vida que foi dado hoje para você? Quando nós pegamos os sábios de Torá, está escrito lá, medite nessa Torá de noite. Não se distraia, estude-a, entenda, busque-a. Tanto é que o estudo da Torá sobressai sobre a Tzedakah, sobressai sobre a reza, sobressai sobre acompanhar uma noiva, sobressai sobre acompanhar um enterro, porque agora a gente não está procurando resolver as coisas nesse mundo. A gente não está preocupado onde a gente vai ser enterrado e como vai ser enterrado e como o nosso corpo vai ser tratado, haja vista que ele será transformado em nada. E somente o Ossuor, ele permanecerá intacto com todas as informações da sua vida. Às vezes, nós analisamos os pontos nas pessoas e somos expert em falar: olha, fulano de tal é assim, e ele é assado, e o outro é assim, e é assado, e nós somos a mesma coisa. Porque assim os nossos sábios falam, a gente só julga as pessoas mediante aquilo que nós somos. Nós não temos, nesse momento, como ver o outro lado bom das coisas, que tudo é para o bem, porque a nossa configuração interna, ela é daquele jeito, e isso é preocupante. Por quê? Por que ela é preocupante? Porque, além de termos o consciente e entendermos que somos assim, não temos força para mudar. Uma dessas questões é a tal da Lashon Hará. A Lashon Hará, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Por incrível que pareça, grande parte do nosso tempo a gente passa analisando o erro das outras pessoas.
denegrimos uma pessoa, exaltamos outra pessoa, quando, na verdade, tudo faz parte de um conjunto só. Aquela velha história do barco, onde tem duas pessoas, cada um em um lado do barco, e de repente um começa a furar o seu lado do barco e fala: não, essa parte me pertence e eu quero fazer esse buraco aqui. Mas a vida dos dois está em perigo. Então, cada alma que não se conserta, cada pessoa que não vê um mundo diferente, é um universo a menos. O que acontece dentro disso? Dentro disso, acontece que se eu realmente perco meu tempo com bobagens no dia a dia, quais são as bobagens? A gente sabe, não precisa citar. E não me atento a pegar o livro da Torá e buscar nela a salvação da minha alma. Ah, mas espera aí, eu tenho um Shabat, o Shabat é diferente. Eu pego a Torá, eu estudo a Torá, poxa, é um dia especial, a gente faz lá a ralá, a esposa fica a sexta-feira todinha dentro da cozinha, às vezes começa na quinta-feira, a mulher sabe tudo para que o marido possa espanar a Torá que ele acha que sabe tanto, e aí é um dia especial. No domingo, não. No domingo, a gente vai passear e vamos ver o melhor lugar para a gente ir, porque foi muito bom. Servimos ao Eterno no Shabat e vamos agora em frente. Amanhã a gente faz um passeio, que não é proibido, lógico, desde que tenha Torá e assuntos de Torá. E lá, então, a gente vai acabar o domingo, porque domingo é o dia do sol, né? Todos os dias foram criados pelo Eterno, mas a gente tem que entender essas coisas. E na segunda-feira começa de novo a guerra para a gente ganhar o dinheiro para conseguir aquele conforto tão desejado. Depois que eu consegui todas essas coisas, como eu vejo muitas pessoas falarem, olha, eu estou doente, mas eu estou quase conseguindo ter uma vida tranquila para eu poder estudar a Torá. Se a pessoa agiu assim, ela não acreditou no Eterno. Ela passou a vida dela toda acreditando no mundo material e acreditando que o Eterno não poderia supri-la e que ela construiria o seu mundo. Olha que coisa. E a todo momento nós vemos que não é assim. Nós vemos que todas as pessoas funcionam e têm do Eterno aquilo que é necessário para ela estudar a Torá. Só que com essa distração, olha, são configurações mentais dentro da pessoa e que é muito difícil de mudar tudo isso, porque ela já tem a sua configuração. Agora, essas configurações mentais não estão de acordo com a Torá, porque elas foram ditadas pela sociedade. Por isso é que tendemos a acreditar que os homens irão resolver as questões para nós. Um certo Messias, um certo político, um certo anjo, mas nunca acreditamos que o Eterno resolverá as coisas para nós. Dentro dessas configurações mentais, do que eu acredito, você acredita, o tipo de informação que você é alimentado todos os dias, aquilo que você é. Se eu pego a fonte do rabino X, que ataca o cristianismo, que é muito rígido e que humilha e que faz as pessoas, eu me torno igual àquele rabino. Se eu pego um rabino que trata as outras pessoas, olha, você é Bnei Noa, tá? Dá licença aqui, você pode participar. Quando tiver tal festa, você não participa, porque nós somos mais santos que vocês. E não, aqui não dá para você. Você fica isolado no seu canto enfim, sabe, essas coisas que são configuradas dentro das pessoas. Olha, eu não acredito na Kabbalah, não, tá? Porque o Rabino falou que eu só posso estudar Kabbalah com 45 anos, eu tenho que saber ler o aramaico, o hebraico, eu tenho que ser versado, são tudo uns idiotas que não sabem o que é Kabbalah.
peraí, não estude com não-judeus. Não-judeus não podem ensinar a Torá do Eterno, porque o Eterno selecionou só judeus para ensinar. Você tem que ir para Jerusalém para passar por uma estiva, porque lá você vai aprender a verdadeira Torá. O fulano de tal estuda com qual rabino? Eu quero saber. Porque o tal rabino que ele estuda é que vai definir agora se ele é bom ou ruim. Não acredito. Você estuda com Goy. Não pode. Os Goy não sabem de nada. E a pessoa é Goy. Vejam que loucura. A configuração da mente humana. Veja como isso é grave perante a Torá. Todos nós saímos de Adão. Depois todos saímos do segundo Adão, que é Noa. Depois chega Abraão, que não tem nada a ver com uma questão de ser filhos ou descendentes de DNA de tal pessoa, porque todos, independentemente, descendem de um só DNA. Tanto é que quando você pega a descrição do DNA, todas as ligações que existem no DNA são exatamente 10, 5, 6 e 5, o tetragrama sagrado. Quer dizer que se eu pego uma pessoa na África e ela nunca teve contato com nenhum tipo de judaísmo, ou na Alemanha, ou no Japão, ou em qualquer lugar, todas essas pessoas têm o DNA com esse padrão? Sim, o padrão do tetragrama sagrado. E o que isso muda? Isso muda que não tem questões de DNA para ninguém. DNA não vai provar que você é mais isso ou mais aquilo, mas o que prova é a configuração da sua psique, da sua configuração interna. É por isso que nas nações existem pessoas boas em todos os lugares e também existem pessoas ruins. Todas elas tiveram a mesma oportunidade em acessar o lado esquerdo ou direito. Como elas vão aproveitar esse tempo de vida que o Eterno deu, ou qual é o ego que ela vai ter naquele momento? Eu estudo com o rabino tal. Chegou lá, do outro lado, com quem você estuda? Eu estudei com o rabino que era judeu, ele fez bar mitzvah, ele tinha um kippá que era sagrado, que quando ele jogava o kippá era que nem o terno do pastor da igreja, todo mundo caía, e que ele era o mais sagrado dos homens. Olha a idolatria. Eu tenho um líder espiritual que é isso e que é aquilo. Lembre do Henry Sobel. Hoje nós temos um grande cabalista, que eu considero ser o maior cabalista de todos os tempos, Avraham Rahamovitz. Vocês podem acessar o material dele, que está no Google, é só botar Ari e escrever Beit Arizal, na verdade. Lá existe um material formidável, incrível, que eu não ouço nem de pessoas e rabinos em Israel. Agora, basta fazer uma inferência que existe muita carga de religiosidade e também essa carga de pessoas serem diferentes de outras pessoas. O que não cabe dentro da Kabbalah revelada. A gente sabe que Kabbalah ele tem muitos níveis, mas a gente pega aquilo que é bom e deixa aquilo que não é muito bom para trás. A gente está num mundo onde a gente tem que peneirar, até mesmo os escritos dos rabinos têm que ser peneirados e têm que ser entendidos dentro da sua profundidade. Poxa, se eu realmente quero construir algo com o Eterno, isso tem que ser real. Isso tem que ser formulado dentro da minha vida. Chega de eu ficar falando um monte de coisa, mostrando um monte de coisas aí para as pessoas, mas eu nem pego a Torá para estudar.
Ah, peraí, eu vou primeiro ver o reporte, eu vou primeiro, sabe, na feira, eu vou primeiro fazer tudo que eu tenho que fazer. Depois eu guardo um tempinho aqui para torar. Ah, quem sabe, né? As pessoas, também tá todo mundo, eu estou melhor que as outras pessoas. As pessoas, elas não estão estudando a Torá, pelo menos eu estudo 1 hora, é o que eu consigo. Seu nível de alma está muito baixo. Você não ama o eterno? Desculpa, gente. Desculpa, eu nem sei como é que é o amor. Você não ama o eterno nada. Você está servindo o eterno porque ele vai te dar saúde, porque ele vai te dar um bom casamento, ou porque você está esperando ser feliz nesse mundo. O eterno, ele coloca que ele não aceita menos do 100%. Poxa, Moré, mas o que você está falando, então? Eu estou falando que é 100%. O que é 100%? 100% não é 99%, que eu tenho que me preocupar com a minha alma, isso é real. Eu tenho que fazer a configuração com esse corpo e com essa alma funcionarem, independentemente das barreiras. Ah, mas eu estou estudando a Torá, aí a vizinha bota música gospel, meu filho está vendo não sei o quê, de repente eu estou lendo a Torá, vem um e fala um palavrão, ou me distrai, daqui a pouco vem um e me fala no WhatsApp, e aí eu estou conversando, daqui a pouco eu já não estou estudando a Torá, já virei um super-homem que vou resolver a vida de todo mundo, como se Deus não fosse o único responsável, e fosse Ele que cuidasse de todas as coisas. De repente eu estou tomando conta da vida do outro, porque um falou isso, outro falou aquilo. Olha, o Moré, ele não fala um português perfeito, ou isso, ou aquilo, e aquilo todo. Mas nada disso é para ser considerado dentro dessas aulas, porque a gente está falando de Torá, de Cabalá, está falando do Eterno. A preocupação aqui não é a expressão em si, mas a energia que a expressão vai fazer as coisas acontecerem dentro da sua psique. Qual é o nível da sua psique que essa Torá está entrando agora? Ah, talvez, isso é uma grande bobagem, eu vou escutar agora e daqui a pouco eu boto no Globo Esporte, no Globo Rural, que já deve ter acabado, e, enfim, daqui a pouco tem um Fantástico e o jogo. E mais tarde tem um jogo, vai ser muito legal. Eu compro uma cerveja, sento na minha poltrona e vou ver 90 minutos, vai ser super empolgante. Não é assim que um cabalista vê a Torá. É lógico que as pessoas também têm que ter prazer, mas todo prazer tem que ter Torá. Todos os momentos eu tenho que começar a analisar como eu vou resolver a configuração da minha vida. Se ela não está tão boa e a vida não está tão boa, se eu estou triste ou se eu estou feliz demais, ou sabe-se lá o que está acontecendo, é o erro do que eu estou cometendo a não saber vibrar da forma certa para o universo. E aí fica a pergunta: quem pode vibrar melhor? Como você pode fazer com que o universo seja espelhado em você de uma forma plena? Porque tudo que você é aqui, olhe isso, é o que você é no mundo espiritual. Se você é muito amor, você é muito amor no mundo espiritual, mas muito amor também não resolve muitas coisas. Espera aí. Senão Avraham já conseguiria fazer a configuração da árvore ser perfeita. Mas foi preciso que viesse Tzahak viesse em Gevurah. Por isso que ele gosta tanto de Esav, porque Esav era Gevurah, mas uma Gevurah, uma diferente da outra, conforme a gente vai entender. E aí depois teve que vir um patriarca master, que era Yaakov, que era a junção central entre essas duas forças. Espera aí, Gevurah, para que serve a Gevurah? A Gevurah serve para quando alguém como os irem praticar um ato contra a Torá, eu ter a força de enfiar uma lança, não literalmente, e através dessa lança que se chama Ramá e que tem gematria 248, que são os 248 mandamentos positivos da Torá, que está ligado à palavra Avraham, que também
tem 248, essa gematria 248, que são esses 248 órgãos citados tão profundamente pela Torá no homem, e que também é um nome do anjo Raziel, que é segredo. Olha, veja como toda coisa funciona e ela vai indo, quer dizer, através de um segredo, agora eu posso descobrir uma verdade. Qual é a verdade? Não existe nenhum outro Deus além de ti, ó Eterno. Árvore de todas as árvores, santo de todos os santos, e o fruto que eu colho de ti é o fruto que meus olhos alcançam e o que eu quero pegar. Se o fruto é bom, é porque a minha alma é boa e ela pôde receber o bem do Eterno. Mas se eu colho algo que está estragado e não é tão bom assim, é porque a minha visão espiritual está distorcida do nível de Torá. Não existe nenhuma guerra espiritual. Não existe nenhum tipo de atitude externa que eu tenha que fazer para agradar o Eterno. Tudo está interno dentro de mim. Quanto mais eu estudo a Torá, mais eu me santifico, mais eu entendo, menos eu reclamo, mais eu tento essas retificações espirituais. Quer dizer, não dá tempo para perder tempo. Não há tempo para parar. Estamos agora no ano 6000. Existe uma passagem no livro de Isaías 2:11 que diz que naquele dia o Eterno destruirá todos os egocêntricos. Naquele dia, só ele será aclamado, porque ele só vai ser aclamado no final. Olha o nível de humildade do Criador. Somente no final os homens reconhecerão o todo-poderoso Deus de Israel e entenderão que todas as forças e todos os mecanismos foram criados por ele e não existe nenhum tipo de erro na configuração daquilo que o Eterno fez, inclusive dentro de você. Apenas que dentro de você foi criado uma realidade onde você pode optar em ser melhor, ser mais equilibrado, ser mais ajustado, ou seja, a Gevorá, você usa a Gevorá quando você tem que usar a Gevorá, mas coberta pela Hesed. Ou seja, o ponto central que é Tiferet é que é importante, mas o porquê daquela ação. Sempre que nós entramos em devorar, não é para fazer o outro crescer. A gente entra em devorar porque alguém fez alguma coisa contra a gente. Olha, pera lá, eu vou te dar uma lição agora. Sabe? Agora você vai ver quem eu sou. Espera aí só agora, você vai ver como é que se paga, porque eu sou o do Eterno e eu vou fazer a vingança contra você. Mas a sua vingança, ela só é interna. Se você não está vingando ou não está usando uma força para melhorar o outro para o bem do outro, você está indo para vingar mesmo e você quer ver o outro sentir dor porque você quer uma vingança. Ou seja, você não está alimentando o lado central que junta o amor e a Gevurah. Veja isso. Muitas vezes, quando o Moré ele pega um aluno e o aluno está fazendo alguma coisa errada, e o Moré chega, olha, e você está fazendo isso, o aluno não aprende, e aí ele leva ali uma pancada do Tribunal Celeste, porque existe, não é brincadeira, não é brincadeira, o Tribunal Celeste ele existe. E aí o Morelli pega e dá-lhe uma chamada do tamanho do mundo, ou ele pega, tira alguém de um grupo, ou ele isola aquela pessoa por um tempo, e ele está dando um castigo, ele está fazendo a pessoa sofrer, é para que a pessoa não leve a pancada do Tribunal Celeste. Porque quando você leva uma pancada do seu chefe, uma pancada do seu pai, do seu tio, e a bronca do eu,
é porque o tribunal celeste agora já não pode mais fazer nada, já doeu, já sofreu, acabou. Então, nós que estudamos a Torá, sabendo disso, então agora a gente administra, olha, você está errado, você está em adultério. Olha, você está fazendo Lashon Hará, peraí. Olha, eu estou rezando aqui, peraí, dá um tempo aí, dá um tempo para mim rezar, não me chama agora. Gente, responsabilidade espiritual. O intelectual aumenta, o consciente e o subconsciente vão se unindo, vai chegando-se a níveis superiores, mas também as responsabilidades nesse mundo vai aumentar. A administração desse tempo que você tem estudar a Torá não é para o Eterno. O Eterno não precisa que você estude a Torá. Ele apenas te dá um conselho. Estude essa Torá dia e noite, para que você não caia no erro, para que você configure a sua alma conforme essa Torá, para que ela entre, ela ultrapasse o consciente, ela chegue no subconsciente e chegue ainda no nível maior, que é onde não existe nada. Porque sem Deus você não é nada. Basta Deus fazer como ele fez com Henry Sobel, uma pessoa extremamente inteligente. Ou ele fez com Avraham Rahamovitz, que eu citei há pouco, que era um grande cabalista, e que hoje não fala. Escreve, mas não fala mais. Você está avançando até onde o Eterno permitir. Você só vê porque o Eterno permite que você vê. Porque ele está dentro de você fazendo você ver. Você só anda porque ele está fazendo você andar. Você só faz cada ato, bom ou mal, porque ele permite que você faça. O colher desses frutos é que vão fazer você ser uma pessoa diferente futuramente. Se você agora vai agir pelo amor do próximo, em conjunto pela humanidade, em conjunto pelos céus, ou se você agora divide tudo entre o bem e o mal. Olha, isso é mal, isso é bom, isso foi o Eterno que fez, isso foi um olho gordo que chegou, ou a feitiçaria tal, ou aquilo. Quando eu falo para as pessoas, vocês são loucos. Nada foge ao conselho, ao julgamento do Eterno. Nada consegue sair do olhar do Eterno. Inclusive, ele está olhando dentro de você agora. Ele também está olhando dentro de mim. Alguns profetas tentaram fugir do Eterno. Um deles foi Jonas, conhecendo como a pomba, Iona, que é aquele menino que foi ressuscitado por Elias. Ele é Jonas, ele nasceu, cresceu, morreu, foi ressuscitado, e então chega um momento que o Eterno vai se vingar de Nínive, que tem todo um midrashinho aí por trás. Ele fala que não iria, ele falou, não vou, se eu for, eu vou falar, o Senhor vai perdoar os pecadores, e etc, e depois o Senhor vai castigar, e eu não sei como é que eu vou definir isso, para que eu vou falar? Olha, para que eu vou falar, né? Porque depois o Senhor vai perdoar mesmo, mas depois eles vão cair num erro e vão morrer, e sabe, para que é isso tudo? E aí o que acontece? Ele tenta fugir do Eterno, ele tinha muito dinheiro. Jonas era um homem muito rico, e ele aluga um barco para si mesmo. E ele vai tentar fugir do Eterno. No meio daquele mar, que é a presença divina, começa uma turbulência no barco, que é o corpo. As forças internas, o coração, o cérebro, eles começam a ser incomodados. Logo o capitão, que é esse cérebro, junto com o coração e outros órgãos do corpo, começam a buscar seus deuses, os seus entendimentos, o seu intelecto. E todos gritam, mas, ué, por que está acontecendo se nós
estamos agindo corretamente? O que está acontecendo se eu estou trabalhando corretamente? Por que eu não tenho o que eu quero? Se eu estou trabalhando corretamente, por que eu não tenho a relação que eu desejava ter? Eu estou servindo os meus deuses, que são os seus desejos. Existe alguém que está lá no fundo, a alma. Então é por causa dele, jogue a alma no mar perante a divindade, e agora ela vai ser engolida por um peixe que é chamado Dag, Dag e Gimel da 7, ou seja, a Irampim, que são as 7 sefirotes, o julgamento de tudo que está sendo feito, daquilo que você pensa, daquilo que você espelha, e aí vamos ver o que acontece nessa história toda, qual é o julgamento. E aí, Dag, que são esses planos espirituais, manda o homem de volta para a Terra para mais um dia. E como esse homem vai aproveitar esse dia? E qual é a responsabilidade que ele tem sobre esse dia? Alguns vão querer resolver o problema dos outros. Não, agora eu virei um curandeiro, eu vou na casa de cada pessoa, porque agora eu sou um homem de missão. E estou agora rezando por todo mundo e vou ensinar as pessoas agora como elas fazem para que elas possam sair do seu problema. Não é nada disso, porque se Deus, ele me julgou e ele me trouxe de volta, ele também está julgando o outro. O outro também voltou, ele está ali, ainda ele é ruim, ele não presta segundo o que eu acho, ou ele é bom, mas ele está ali ainda. Então quer dizer que foi dado mais uma chance, existem missões ainda para ele fazer nesse mundo. E assim é com toda a humanidade. Olha, peraí, se assim o é, então eu tenho que buscar mudar a minha internalidade. A responsabilidade do meu corpo é com aquilo que eu sou por dentro. É lógico que isso tem que ser bem administrado e entender que o Eterno vai fazer as pessoas que precisam chegar perto de mim. Mas vocês também têm que observar que o serpente foi dado a ele o direito de se aproximar de Rava, que era o subconsciente, para que se tivesse uma discussão alárrica. E qual era a discussão? Olha, se você come desses frutos, dessas maçãs, dessas sefirotes, você vai se tornar igual a Deus, o ego sendo alimentado. Ou seja, Deus passou por aqui, né? E ele era um homem, aqueles que chegam agora e nunca escutaram, ele era um homem, ele comeu dessa árvore, dessa sabedoria, primeiro que todo mundo, e sendo a primeira criação, então ele se tornou super sábio. E aí agora você pode ser igual a Deus. E nesse mundo você pode mandar em todos, e todos podem estar ao seu serviço, e etc. Existem várias camadas de entendimento. Se você tem uma boa Torá, independente da situação, ou do mar, ou das forças espirituais, você tem uma boa defesa. Se você não tem, logo a sua capacidade intelectual, ela decai dos mundos espirituais e chega num nível que qualquer seta, essa seta não é aquela seta da igreja, mas qualquer seta de pensamento contrário te atinge, o que é chamado de Bilã e Balaque. Ou seja, Amaleque, que tem a palavra Rafek, que é dúvida, agora chegou dentro de você. E quem poderá te ajudar? Eu não posso entrar dentro de você e tirar as dúvidas e os erros que você comete. Isso é um papel seu. Porque se você olha para dentro, você vai ver que Caim está lá com os seus desejos e que ele quer fazer o erro. O erro da religião, o erro de se achar melhor do que o outro, o erro de julgar as pessoas, o erro de saber mais, o erro de não estar totalmente inserido dentro da Torá, anulando todo o ego para um próximo passo. E aí eu sinto muito. Ninguém pode fazer nada por você, nem mesmo o Eterno. Por isso que ele criou os tribunais celestes, para que ele não pudesse passar sobre os tribunais celestes. Ou seja, ele não poderia mudar a história de Iov, e Iov tinha que mudar a história dele.
Não existia nenhum ser humano que pudesse ali agora comprar a briga de Iov, ou alguém que pudesse se sacrificar por ele, se ele não passasse por todo aquele sofrimento e agora ele entendesse que Deus criou o mal e criou a Torá como tempero. O mal acontece toda vez que eu sou idólatra. Os meus desejos, que são as nações, que é terra em hebraico é haaretz, e desejo é Hatson, ou seja, é uma ligação, são as letras, as mesmas letras, e agora os meus desejos, aquilo que eu desejo para o meu bem, e aí eu quero isso, eu quero aquilo, e aí eu vejo o outro como um cifrão, um lucro para que eu possa ter o desejo, enfim, toda aquela coisa que a gente desenha nos filmes de Hollywood, que mostram que tudo pode ser muito legal, sabe, desconfigura toda a cabeça humana. Por isso que nós temos que ter cuidado com o tipo de material, filme, ideias, palestras e tudo que uma alma pode gerar. Veja, o serpente se aproximou. O serpente está dentro de todo ser humano. Se nós não o prendemos e não o colocamos numa jaula, amarrado, muito bem amarrado, com um entendimento muito profundo, ele sai. Basta ter uma discussão, basta alguém não fazer alguma coisa que nós desejamos. Ele sai e agora as pessoas vão ver quem você realmente é. Os nossos sábios falam que a gente só conhece as pessoas quando elas estão com raiva. O ser mais profundo que tem na pessoa, ela sai naquele momento e aí ela mostra quem ela é. Um verdadeiro serpente. Gente, eu vou aqui dar um tempo e perguntar para vocês se vocês estão entendendo e se vocês querem fazer alguma pergunta para que a gente possa... Sim, pode ficar à vontade. Shalom, Moré, shalom a todos, bom dia a todos. Moré, eu separei aqui alguns pontos, mas vou tentar ser rápido. O senhor falou sobre estudar a Torá, e a Torá se estuda dia e noite. Sim. Mas ontem no grupo eu entendi que a Kabbalah em específico é só à noite, né? Olha só, vamos ver por camadas. No Terrilim, se eu não me engano, o 122, vai falar que Deus ele deu a noite para os sheidins. É natural que um cabalista acorde 3 horas da manhã junto com as escolas celestes para estudar a Torá. Só nesse momento ele recebe uma proteção para o resto do dia, um adoçamento do seu dia. Quando se estuda ou reza-se de noite, você acessa os mundos espirituais, você traz à luz, mas como nesse horário, isso está codificado dentro da Torá, existem forças espirituais antagônicas e famintas para se alimentar, por isso que Davi Meller, ele fala que eles vêm à noite, reviram o lixo atrás de alimento. Então, não é bom que as pessoas acessem esses horários para estudar, principalmente se a pessoa não sabe se defender. O que o Zohar ele vai aconselhar? Que a pessoa acenda uma vela, porque quando, inclusive é bom você deixar uma lâmpadazinha sempre acesa, aquelas tipo que o pessoal usa de Natal, porque toda vez próximo à sua cabeça que vier uma entidade, ela vê aquela luz, ela não vê a iluminação da sua alma. Quanto mais você está iluminado de Torá, quanto mais força e luz você traz, mais apetitoso você fica. Ou seja, é um alimento e tanto para as clipotes. Vamos lá, eu vou me colar com esse tzadik, esse estudante de Torá, nesse horário eu posso aqui, então, receber muita luz, e aí você acaba trazendo forças espirituais para aquelas entidades. Olha como funciona. Então, é um conselho que ou se acenda uma vela ou se mantenha uma lâmpada acesa, que também é uma vela. Pelo menos eu entendo assim. A questão aqui agora
você entender se você tem força espiritual para defender a sua alma dessas forças e desse horário. Então, também a gente entende que alguém que acorda 3 horas da manhã, ele não vai estar acordado até muito tarde, 6, 7 horas ele está dormindo para estar no outro dia construindo um corbão, um estudo. A vida dele é totalmente imersa na Torá, não sobra tempo para muita coisa. Então, ele sai, trabalha, um cabalista, ele procura um trabalho que ele só vai estar à tarde trabalhando, e aí depois ele volta naquele período, dorme, e no outro dia ele acorda para estudar a Torá, para trazer mais luz. Essa luz que ele traz, ela alimenta todo mundo. Ou seja, todo mundo que acessa e é ligado a esse estudioso de Torá, eles são alimentados. Eles têm que estar ligados essa pessoa, a esse tzadik. Porque, de uma certa forma, é o da'at, o entendimento no mundo espiritual, essa luz que ele atrai que vai alimentar os seus alunos. Por isso que os alunos são os filhos de um Moré. E muitas vezes o Moré, quando seus filhos não querem a Torá, ele se afasta dos seus filhos para se dedicar aos seus alunos, que são os seus verdadeiros filhos. É por isso que quando você vai começar a estudar, eu estava lendo Números 3, lá quando cita que Nadav e Abihu eram filhos de Aharon, eles citam antes Moshe. E aí os nossos sábios vão falar que eles eram chamados descendência de Moshe, porque Moshe era o seu Moré. Eles botam rabino, né? Mas era o seu Moré. Quer dizer, então, os filhos de um Moré, aquele que ele pode alimentar o seu Da'at e colocar as ideias corretas de Torá, se torna um pai desses alunos. O que acontece é que as pessoas, como elas procuram muitos rabinos, elas se tornam filhos de várias espiritualidades e de vários conscientes. E aí elas ficam desfragmentadas dentro disso. Tudo isso justamente, aumentando aqui essa explicação, lógico, é por causa dessa desconfiguração do que é estudar a Torá. Então, é esse o motivo de não se estudar à noite, tá bom? E nem de se ter muitos shiurins com muitos outros professores, porque acaba trazendo confusão mental para a pessoa. Obrigado, Moré. Moré, eu ainda posso fazer mais um comentário? Quantas você quiser. Aqui você tem total liberdade. Desculpa, Moré. A questão do DNA eu achei bastante interessante, porque em 2012 eu fiz um DNA pelo Family Tree e eu achei uma prima do meu avô lá na Ari, Dona Sara Kadosh, prima do meu avô. E quando os filhos dela falaram que encontraram através do DNA, porque a família toda fez, né? Um neto do primo dela era quem me conheceu, foi até São Paulo, né? Estão todos na área, na época o Rabino Henry Sobel, né? E como a minha linhagem é de pai, eles queriam que eu fizesse conversão, mas eu nunca fiz conversão, não. Tá? Eu vou entregar a palavra e eu agradeço, tá bom, Moré? Obrigado. Ok, então, ninguém mais tem nada a falar, ninguém tem mais nada a dizer. Muito bem. Com essas configurações e com essas intenções, a gente vê, então, que a gente tem um grande trabalho interno para fazer, porque nós vemos que não é nada fácil. Nós nos conhecemos, não é verdade? E sabemos que esses erros que tem em nós não matará, mas trará para baixo muito da nossa alma. Talvez dentro desses níveis de entendimento a gente afunde tanto que depois vai ficar difícil de subir de novo. Quanto mais eu me dedico a Torá, mais eu abro mão do mundo, menos dinheiro eu ganho, menos estabilidade eu tenho, mas mais forças espirituais eu terei. Enquanto, pelo menos na maioria dos casos,
de cabalistas que realmente não tinham nada. Eles não tinham nada. Eles tinham a rua para andar e eles não estavam nem preocupados com isso, porque eles sabem que o seu rei é dono de todas as coisas. E que enquanto o seu rei ele está em sofrimento, ou seja, ele está em Tsitsum, imagine se Deus abriu um buraco nele para que o universo existisse do tamanho de um grão de mostarda, isso incomoda. Por que incomoda? A todo momento nós chamamos Axé do rei humilhado. A todo momento, consciente que ele criou dentro do homem, traz um erro sobre o pensamento de quem é Deus. E eles, os homens, desenham quem é Deus segundo aquilo que o seu ego mostra, e não segundo a Torá. Eles não chegaram ao nível dos profetas e dos rahamins, e agora eles querem definir quem é Deus. Olha, vem aqui na minha religião, que aqui tem um entendimento correto. É lógico que toda religião tem fragmentos de Torá. Inclusive, você é um fragmento do próprio Eterno. Olha, você é um rolo de Torá que está envolto em 7 camadas de áurea, e que essa camada te divide do Eterno. Ou seja, você está separado do Eterno pelo corpo, por uma parede. Você quebrou essa parede, você rompeu essa parede. Peraí, eu cheguei agora ao nada. Eu não desejo nada, eu não quero nada. Eu só quero te servir, Kadosh Baruch Hu. Eu quebrei todo o sistema de ego que eu tenho. Eu desejo te servir pelo bem do meu próximo. Olha, agora eu consigo entender que não é eu, é um todo. O Shema de Israel também serve para provar para mim mesmo que eu faço parte do todo, que eu sou Adão, e que nós todos somos um só, uma única alma, que foi desfragmentada em vários corpos. Ou seja, dependendo da configuração que eu tenho agora, é lógico que todos nós nascemos com uma configuração, cada um de nós veio de uma Sefirá, um mais Gevurá, outro mais Hesed, outro Tiferet, outro Yesod, e que toda essa mistura dentro da árvore sefirótica, dentro de cada ser humano, vai gerar N configurações. Essas configurações, elas são feitas no ato da geração da pessoa. O tipo de sexualidade que é feito é que vai fazer com que o filho nasça com determinada configuração. Então, a culpa não é dos filhos. A culpa sempre é dos pais. A educação também que é dada para a criança também é super importante. Agora, nós devemos entender que Yitzhak, ele teve 2 filhos, um foi bom e o outro foi ruim. Quer dizer, independentemente disso, mesmo eles tendo nascido com o mesmo masal, mesmo eles tendo nascido na mesma barriga, mesmo eles tendo sido alimentados pela mesma mãe, vieram do mesmo sêmen sagrado, todo ser humano vem de um sêmen sagrado, não tem essa de que o judeu vem de um sêmen diferente, isso é mentira. E aí o que acontece ali? Os 2 brigavam dentro do ventre. Quando chegavam, ela foi consultar Shem, o filho de Noa, que era um boy. É muito engraçado isso. E aí, quando ela vai, então, perguntar por que esses meninos brigavam na sua barriga, ele fala que existiam 2 nações ali dentro. E que quando os Midrashim vão dizer que quando se aproximava de um local de idolatria, Esav queria ir para a idolatria. Ele queria ir para os desejos, para esses desejos internos, ele queria tudo nesse mundo. E quando chegava perto de um Beit Midrash, uma casa de estudo de Torá, Jacó queria ficar ali. É por isso que o Esav era um caçador,
E o Yaakov era um homem de tendas. Ele queria era consertar o mundo através do entendimento da Torá. Enquanto o Esav caçava as pessoas com a sua palavra. Ó, vem cá que você vai ter um milagre. Vem cá que as coisas funcionam muito mais rápido aqui na configuração que eu tenho de Torá, o que não deixava de ser uma Torá, olha que coisa incrível, do que da onde você está. Essa inferência é feita quando o Yaakov vai encontrar com Esav, e aí ele divide os acampamentos em 7, que na verdade são as suas sefirotes internas, crianças, desejos, mulheres fiéis, mulheres infiéis, e aí então ele divide, vá que o Esav mate uma das tribos, sobrou a outra, ou seja, sobrou uma sefirá ainda para que eu possa ser poupado e que eu possa, através dessas outras sefirotes, configurar outras sefirotes. Olha que coisa incrível. E quando ele, então, antes disso, ele encontra com o Summerman, que é um anjo negativo, que não havia ainda aceitado o pacto que ele tinha feito com Esav, afinal foi através de um engano que Rava comeu do fruto, ou seja, desse estudo errado, dessa psique errada sobre a Torá. E agora era através do engano que Jacob também tinha recuperado a primogenitura. A questão aqui é que a alma nasce primeiro e o corpo nasce depois. Ou seja, quando a alma desce no corpo ali, ela já está a alma, já é a alma. Ela já está completa, ela não cresce com o corpo. O corpo, ele só vai crescer depois. Ou seja, como o corpo agora ele tinha tomado essa primogenitura, todo mundo acreditava que esse mundo aqui tinha que ser maravilhoso e que não tinha nada depois disso, e que você tinha que empenhar todas as suas forças aqui. Quanto mais você tem aqui, mais feliz você é, o que não é verdade. E aí agora a alma ela tinha que vencer, tinha que trocar a primogenitura, ou seja, essa primogenitura é trocada, mas agora o anjo, que olha que coisa incrível, que é mais pelo corpo, ou seja, o tal Elohim que foi criado pelo Eterno e que é rigor e que está do lado esquerdo, ele achava que não, que era o corpo, ele não aceitava. Então, o Yaakov, que é a alma, e que também é uma reencarnação de Ravelo, Ravelo se escreve um Het, um Beit e um Lamed, ou seja, 5 livros da Torá, Beit e Lamed, 32 caminhos de entendimento, que havia sido morto. E aí ele luta com o Summerman, e aí ele consegue a bênção. Não, agora você não é mais calcanhar. Você agora é Israel, direto a Deus. Israel, que não tem nada a ver com uma nação. E Ashurum. O que acontece quando você se torna Israel, direto a Deus? Então, algo incrível vai começar a acontecer na sua vida. O seu Da'at vai começar a crescer. Você vai ver tudo como um todo. O próprio mal, que às vezes a gente não entende, agora vai ser entendido que aquilo é para o bem. Se o mal não acontece, eu não tenho como evoluir. Eu não tenho como ir adiante se o Eterno, que é o marido e o pai, ele não me corrige, eu continuo no meu erro. Às vezes esse erro é imperceptível. Dentro disso, a gente entende que agora, quando Yaakov ele luta com o anjo, ele leva ali nos tribunais celestes, olha, alguém fez isso comigo e eu quero resolver aqui de uma forma justa. Eu não quero que a pessoa venha a sofrer, eu quero que ela aprenda, mas que ela aprenda com certo rigor, para que ela não faça mais isso com as pessoas, ou seja, que ela não crie mais lapsos ruins nesse mundo e que para também ela possa aprender. Então, a pessoa, você resolve nos céus, você não precisa discutir com a pessoa. Então, você vai lá nos anjos celestes e conversa, e depois você parte para a briga com a pessoa. Aí depois ele divide esses sentimentos e agora ele vai enfrentar o Esav. Ele vai muito assustado, porque a força do ego e a força do corpo é muito grande. E aí ele tem que se prostrar, e o seu irmão, cometendo um ato de idolatria ainda,
Somente Benjamim não comete esse ato de idolatria. Por isso o Beit Hamikdash é construído nas terras de Benjamim, e o primeiro rei de Israel é benjamita, e a mulher do rei Davi também é da tribo de Benjamim. E lá ele vai, então, encontrar com seu irmão. O seu irmão está com 400 homens, que é a cova de Marpelá, a entrada e saída de almas nesse mundo, e 400 também é a última letra do alfabeto hebraico, e a gente está abaixo dela, que é a letra Tav, que liga a Terra com a Lua, Malhut e Yesod. Olha que coisa incrível. E aí ele fala o seguinte: vem comigo, olha quanta coisa eu tenho, olha como eu sou rico, olha o poderio que eu tenho. E aí Jacob, que estava com a sua comitiva, ou seja, seus filhos, fala: não, Esaú, você vai na frente que eu acompanho. E as minhas mulheres andam mais devagar, os meus gados, os meus desejos não têm os mesmos interesses que os seus desejos. Olha, eu não estou construindo nada para esse mundo, eu estou construindo as coisas para o mundo lá da frente. Lembra de Isaías 2:11, onde todo ego vai acabar, onde Deus vai ser chamado de rei sobre todas as coisas? Por enquanto ele não é. Porque ainda tem os ateus, tem as pessoas que divagam nas suas ideias, e por enquanto ele não é. Mas o que acontece dentro disso tudo? Olha que coisa interessante. Uma guerra entre o corpo e a alma, entre o ego e o desfragmentar desse ego, enquanto um divide, o outro ajunta e quer juntar mais, formando um bolo que não dá para ser resolvido. Por isso você tem que ir para dentro de você, através de meditações, encontrar com o seu eu interior, e através desse eu interior você vê onde é que está errado. Espera aí, onde é que eu tenho que consertar de verdade? Vamos parar com essa brincadeira aí de religião, de que eu vou acender vela no Shabat, que vai acontecer um milagre, e a vela vai sair uma magiquinha, uma varinha mágica, e agora eu já não sou mais eu estou vestido disso ou daquilo. Não, não é assim que as coisas funcionam. Se você não mudar o seu interior, não se desfragmentar e não levar as coisas a sério, muito sério, infelizmente, a sua alma não estará no Olam Rabá. Essa é a verdade, assusta, assusta. Então, eu tenho que abrir mão de muitas coisas, porque, na verdade, a Torá tem que ser o centro da minha atenção. Porque sem a Torá eu não mudo essa configuração, eu fico distraído naquele jogo de futebol, que vai durar 90 minutos, que todo mundo gosta, que legal, todo mundo bate palma, e tem uma certa configuração ali dentro do campo de futebol, 11 jogadores, são arrumados ali conforme as sefirotes, lógico que agora contando com Daat, existe uma cabala muito forte no futebol e eu fico distraído. Baruch Hashem que eu não gosto de futebol, mas já tentei gostar, mas você entende, mas se a pessoa ela pode pegar aqueles 90 minutos, estudar a Torá, aprender a letra hebraica, aprender aquilo, isso vai ser maravilhoso para a pessoa. É ela que vai entender. Agora, se a pessoa não tem aptidão para isso, ela tem que tentar ter, porque não existe outro caminho. Não tome Deus por seu amigo. Muitas pessoas tomam Deus por seu amigo. Deus ele tem uma responsabilidade com a sua Torá e com a nossa alma. Ele deu uma instrução. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas erram com Deus, achando, tá bom, depois ele vai perdoar, ele é meu amigo, ele é meu pai, e etc. E o Eterno fala que naquele dia, mesmo que tivesse Noa, Abraham, Moshe, se não me falha a memória, nem eles salvariam a humanidade. Está entendendo? Porque se chamar alguém de amigo, como Deus chamou Abraham, é porque ele deixou todos os seus desejos, deixou todos os seus planos e falou, agora é para valer, agora eu estudo a Torá. Mas o que acontece com Abraham quando ele vai estudar a Torá? Ele simplesmente recebe 10 testes. E ele fala, não, Eterno, pode mandar os 10 testes que eu não quero voltar para esse mundo, não. O mundo do sofrimento, o mundo da indecisão, o mundo onde eu não sei onde é nada, onde a gente vive de conjecturas, onde eu tenho que estar a todo momento lutando para seguir a Torá. Existem muitos perigos nesse mundo. Eu não quero mais.
E aí o que acontece? Ele tem 10 provas. Cada uma dessas provas são ligadas aos 10 testes do Egito, as 10 pancadas, que também vão ser ligadas aos 10 filhos de Iov, que vão ser ligados às 10 sefirutes. Existe uma construção magnífica para você fazer dentro de você. Existe um desejo dentro de você, que é a sua alma, de conhecer essa Torá profundamente. O intelecto da alma, onde nós nos ligamos a Kadosh Baruch Hu, onde nós podemos ter a plena certeza de que ele existe e agora não somos enganados pelas clipotes que tentam nos prender nesse mundo. Veja, tudo tenta nos prender nesse mundo. A gravidade são 2 caminhões e meios sobre nossa cabeça todos os dias, para que a gente não possa sair voando por aí. Os nossos passos, eles andam e vão aonde nós queremos, ou seja, não vai para qualquer lugar, ele vai onde está o seu desejo. Veja, que Esav, ele caminhava glorioso com seus 400 homens, e muitas riquezas ele tinha, mas ele não deixou de receber os presentes mandados por Jacob. Ou seja, eu tenho muito, mas me dá cá, quem sabe, um pouquinho mais, eu posso viver mais um pouquinho aqui, isso e aquilo, enquanto o Jacob não estava atrás disso. Quando o Jacob ele tem o seu sonho, ao fugir de Esav, ele sobe 125 degraus, que são de entendimentos da Torá. E quando ele percebe tudo isso, ele vê que uma construção interna desse mundo que nós chamamos de Matrix não vai levá-lo a lugar nenhum. Gente, shalom, um forte abraço. E vamos que vamos, tá bom? Até a próxima aula. Eu estou com vontade de fazer a reunião aqui no Shabat, aqui em Ricardo de Albuquerque, né? A nossa irmã Márcia, ela permitiu aqui a gente se reunir aqui na garagem dela. E a gente, quem quiser participar no próximo Shabat, fala comigo, que aí a gente vai ver se a gente marca um horário legal e a gente possa estar junto, para poder também viver um pouquinho junto, almoçar junto, conversar, se conhecer, a gente poder tocar nas pessoas, poder conviver, dividir experiências. A aula presencial é incrível. Ela tem muito mais força do que a aula online. Eu acho que a aula online ela é importante, mas aí a gente pode sentir a alma do outro, a gente pode sentir o eterno, a gente pode ver os milagres acontecendo. Milagres para quê? Para que a nossa alma possa avançar, tá bom? Se tiver pergunta, é só fazer, ou depois fale comigo no privado, não tem problema nenhum. Gratidão, mestre. Tá bom, shalom, gente. Um abraço, forte Shalom. abraço. Shalom, Moré. Gratidão. Falou. Shalom, shalom.